Shalom, amados. Mais um culto, sábado, dia de celebração, dia de adorarmos ao Senhor, dia de agradecermos o nosso Deus. E hoje eu quero trazer uma palavra. Vai ficar mais um pouquinho hoje, amados. Nesses dias, o Senhor tem falado muito comigo a respeito de paternidade de Deus, mas eu quero trazer para nós algo que já esteja revelado no meu coração, amém? Shalom, seja bem-vinda. Então, eu quero hoje, amados, em nome de Jesus, falar algo a respeito de libertação. Porque nós temos batido nessa tecla a respeito de precisarmos de libertação. Nós precisamos, sim, amados, de libertação. Nós precisamos entender qual é o processo da regeneração, qual é o processo da justificação, qual é cada um dos processos que Deus tem para nós. Nós precisamos entender, precisamos ter domínio. Hoje eu estava conversando com uma de nossas irmãs e ela estava falando, Fátima, nós precisamos de ter domínio sobre determinados assuntos, porque às vezes as pessoas nos confrontam ou vêm com alguma pergunta, às vezes não é nem uma questão de confronto, uma dúvida, e nós não conseguimos entender por que precisamos de libertação, já que somos uma nova criatura. Amém? Então, vamos fazer uma oração em nome de Jesus, vamos adorar o nosso Deus. Hoje é dia de celebrarmos as vitórias do nosso Deus. Então, entre com o teu coração com essa disposição. Papai, hoje eu vou conhecer mais um pouquinho daquilo que tu tens de recurso para nós, então eu quero entrar já com gratidão, com celebração, com a minha vida na tua presença, porque sei que o Senhor vai nos abençoar maravilhosamente e o teu rosto estará sobre nós, amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar essa celebração diante de ti, dar louvor, dar glórias ao teu nome, entrar com gratidão em tua presença, servirmos ao Senhor com alegria e verdadeiramente nos regozijarmos nessa palavra, Pai. Tu tens uma palavra poderosa para nós, tu estás nos ensinando, Senhor, a entrarmos em tua presença e saber que verdadeiramente nós precisamos de algo mais completo, mais pleno em tua presença. Então, nos ajuda a termos entendimento. Me dá, por favor, papai, clareza, me dá sabedoria, Senhor, para liberar a tua palavra de uma maneira que seja simples, mas que seja profunda e atinja tudo quanto necessita ser atingido, Pai, para que nos posicionemos diante de ti, cheios da tua graça, misericórdia e favor. Em nome de Jesus, seja conosco, o Espírito de Deus esteja conosco. Em nome de Jesus, amém. Amadas, Isaías 61, versículo 1, nós vamos ler aqui a respeito de para que Jesus foi ungido, para que Jesus foi consagrado, para que Jesus foi untado, que manifestação houve sobre Jesus, né, da parte de Deus, que o ungiu para o serviço, e qual é a manifestação desse serviço? Vamos ler aqui, ó. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, Jesus falando. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Amém? Então, eu quero trazer essa palavra. Olha quanta coisa Jesus veio fazer. E por que falamos que Jesus trouxe essa palavra e é ele falando? Porque se você pegar em Lucas, você vai ver Jesus verdadeiramente falando. E hoje se cumpriu essa palavra. Ele pegou o livro, foi na frente de todo mundo na sinagoga e apresentou essa passagem. E depois ele fechou o livro e se assentou na cadeira de Moisés, que era onde o Messias deveria se sentar quando ele viesse. Então, ele estava falando para todo mundo presente naquele lugar, eu sou o Messias, e eu estou hoje falando que essa palavra está cumprida. Então, amados, olha que coisa tremenda. Jesus estava anunciando que ele estava debaixo de uma unção para fazer essas manifestações aqui, olha. Pregar boas novas aos quebrantados, curar quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos. Veja quantas áreas o Senhor Jesus estava falando que ele iria tocar, que ele iria mexer. E hoje, amados, nós vemos que as pessoas pegam, por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 5, que fala a respeito, já você é nova criatura, já está tudo pronto. E isso, amados, é uma meia-verdade.
Porque, em primeiro lugar, onde está tudo pronto? E em qual localidade da tua pessoa o Senhor tocou? Nós precisamos entender isso, para que depois, quando a gente falar, eu estou precisando de libertação, nós não tenhamos problemas com isso. Porque houve uma mentira com aparência de verdade, a gente chama isso de sofisma, que entrou no meio da igreja evangélica, que crente não tem demônio, que crente não precisa de libertação, que crente não precisa de determinadas coisas que são fundamentos da palavra, como perdoar as pessoas que estão nos machucando. Às vezes nós temos o testemunho de uma das irmãs, que ainda hoje estava falando comigo, quando eu cheguei lá e falei, moça, você precisa perdoar seu pai e sua mãe porque eles fizeram isso e isso de ruim para você. O marido interveio e falou, não, nós somos crentes. Sim, e justamente por sermos crentes, nós temos alguns frutos do Espírito para manifestar. Amém? Então, vamos lá. Primeira coisa que precisamos entender. Quando Jesus vem para nós, através de nós aceitarmos a Jesus pela fé, ele fez algo chamado regeneração. O que é regeneração e onde fomos regenerados? Nós somos regenerados no nosso espírito. Quem nasce de novo? Aquilo que foi morto pelo pecado. O espírito. Nós somos um ser tripartido. Guarde isso no teu coração. Nós somos espírito, alma e corpo. Quando o homem pecou lá no Jardim do Éden, o que aconteceu com o homem? O homem virou de ponta cabeça. E ele passou a ser dominado pelo corpo, alma e espírito. Primeiro o homem sente com o seu corpo. Então ele vê, ele ouve, ele toca, ele cheira, certo? Ele tem os 5 sentidos ali atuando e ele sente o gosto. Os 5 sentidos atuando. O homem virou de ponta cabeça e ele é quase que, entre aspas, um animalzinho. Ele passou a ser um ser irracional diante daquilo que Deus fez ou de imagem e semelhança para ele. E aí depois a alma e depois o espírito. Quando Jesus vem, se o homem foi virado de cabeça para baixo, quando Jesus, pelo pecado, quando Jesus vem, ele pega o homem, vira novamente de cabeça para cima. E ele começa a trabalhar no espírito do homem. Eu quero rapidamente falar a respeito, porque senão vai ficar muito extenso, e eu quero focar em algumas coisas aqui a respeito do que nós precisamos ter um pouco de material. E depois, mais para frente, nós vamos, em outros dias, pregando a respeito dessa manifestação do que é que Deus fez no homem tripartido. Amém? Olha, quando nós nascemos de novo, o nosso espírito nasce de novo, certo? E o que tem dentro do nosso espírito? Há alguns estudiosos que gastaram bastante tempo com essa palavra, que é uma palavra difícil. O que tem dentro do espírito humano? Eles entenderam que nasce o lugar da reverência, o lugar do temor, o lugar da fé, o lugar da esperança, o lugar da adoração, da revelação, da intuição e da oração. O teu espírito nasce. Quando nasce em Cristo Jesus, nós começamos a ter temor de Deus, nós começamos a ter reverência a Deus, nós começamos a querer adorar a Deus. Amém? Só que dentro disso, apenas o nosso espírito recebeu essa impartição de luz. Agora, o que acontece? Acontece que a nossa alma, nós temos um segundo elemento, a nossa alma. O que acontece com a nossa alma? A nossa alma, ela é conquistada. A nossa alma não nasceu de novo. E o que tem na nossa alma, para você entender o que eu estou falando? Na nossa alma tem imaginação, na nossa alma tem consciência, na nossa alma tem razão, na nossa alma tem mente, tem emoção, sentimento, escolhas e decisões, vontade, desejo e cobiça. Na nossa alma tem essas coisas. Então, você há de convir comigo. Quando nós nascemos de novo, nós deixamos de desejar errado? Ou não? Quantas vezes nós passamos por problema de inveja? Quantas vezes nós passamos por problemas de olhar para algo e termos aquela dor no coração e falar, ai, essa pessoa. Quantas vezes a nossa memória está ferida, está dolorida, porque alguém veio, machucou, abusou, passamos por abuso sexual, passamos por abuso verbal, psicológico, e isso está dentro de nós. Ai, minha irmã, eu sou crente, mas tem sujeira, andai dentro da nossa alma. Então, nós precisamos aprender a tratar nisso. Então, a teologia, entre aspas, dessas pessoas que falam que não precisamos de libertação, ela pode ser uma teologia bonita, um ideário bonito, só que não funciona. Porque nós temos visto uma igreja fraca, suja, encardida, uma igreja cheia de dores, uma igreja que não manifesta poder, uma igreja que não tem mudança. Justamente por quê? Porque nós não entendemos que a nossa alma precisa de conquista.
E nós vamos falar só um pouquinho a respeito de tipologia bíblica, para você entender que nós estamos falando a respeito de algo que Deus já previu no Velho Testamento. E deixou ali alguns elementos para nós aprendermos com o Velho Testamento. E depois, e o corpo? O que é o meu corpo? Meu corpo é um mordomo, amados. Pode reparar, se teu espírito ganha a tua alma num dia difícil, um dia muito difícil, onde você acorda, parece que o mundo está de ponta cabeça, e você também. Você fala, ai, meu Deus, que dia horrível, eu quero ficar na cama. O teu novo nascimento já aconteceu no teu espírito, lá no teu ser, aqui dentro, no teu ventre. Já aconteceu no teu interior, mas a tua alma, naquele dia, precisa ser conquistada. Aí vem um pensamento, ai, o dia está muito ruim hoje, melhor você ficar deitada. O seu corpo, ele vai atender a voz que vencer nesse dia. Se a voz do teu espírito, como a voz, por exemplo, de Davi, falando para ele mesmo, porque está batida, ó minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, é o espírito falando com a alma de Davi. Dá para entender o que está acontecendo ali? Davi falando para ele mesmo, ele pegou a alma dele, sentou em algum lugar e falou, escuta aqui, alma, espera em Deus. Agora, seja firme, olha para o que Deus já fez, tenha esperança. Era isso que Davi estava fazendo. Quando ele fala, por que está batida, ó minha alma? É uma conversa do espírito de Davi com a sua própria alma. Dá para entender o que eu estou falando, amadas? Então, nós precisamos entender que a nossa alma é cheia de repartição. A nossa alma é cheia de entranhas. A nossa alma, pode reparar, cada uma de nós somos de uma maneira. E vamos falar o que é verdade. Ô bicho esquisito que nós somos, não é? Cheios de coisas, cheios de ai meu Deus, isso, ai aquilo. Mas o Senhor está nos ganhando por dentro. E nossa parte é cooperar com o Senhor. E nesse dia que nossa mente começa a ser bombardeada por Satanás, não levanta não, não levanta não. Aí, que está muito ruim o dia. Ai, quanta coisa você tem para enfrentar. Ai, é segunda-feira? Ah, meu Deus, tem que voltar para aquele trabalho com aquela chata da minha chefe. Quantas coisas vêm? E aí, o que acontece com a gente? O nosso corpo começa a receber aquela informação. E parece que ele vai ficando dolorido, mais cansado. Agora, se nós começamos a combater aquele pensamento ruim pelo poder do Espírito de Deus que está no nosso espírito, sabe o que vai acontecer? Eu vou falar assim, não, hoje é segunda-feira, eu vou amarrar os demônios que estão fazendo a minha chefe ser entre aspas, uma bruxinha, e em nome de Jesus vai dar bom, vai ser um dia maravilhoso, esse é o dia que o Senhor fez, eu me alegrarei, eu vou celebrar nele, é maravilhoso o que o Senhor tem feito por mim, e eu vou embora. Sabe o que vai acontecer com o teu corpo? Teu corpo vai falar, ó, bora, vamos lá. Não é assim? Então, há uma guerra dentro de nós. E nós precisamos aprender a guerrear, amados. Porque nós estamos acostumados que existem demônios só. Ai, a fonte do mal é demônio. Não, a fonte do mal é o mundo. A fonte do mal são os demônios. E a fonte do mal é a nossa carne. Então, nós precisamos aprender a diferenciar isso. Porque para cada uma dessas fontes do mal, nós temos uma arma para usar contra elas. Então, muitas vezes nós ficamos confusos. Eu estou repreendendo e os demônios não vão embora. Mas espera aí, você já matou a sua carne? Não. Então, o demônio não vai embora, porque a carne alimenta ele não vai embora. Irmã, eu estou com problema, parece que todo dia vem aquela tentação de eu querer ser mais que os outros. Então, o mundo está te atacando. Estou numa incredulidade, o mundo está te atacando. Então, você vai ter que gastar tempo com a tua fé, batalhando por ela, para que você vença o mundo. O que é que vence o mundo? Senão a minha fé de que Cristo é quem ele diz quem ele é. Então, amados, veja quantas armas o Senhor nos deu, mas veja quão complexo nós somos. Veja como somos complexos. Nós somos parecidos com o nosso Deus. Deus é simples, mas ele tem profundidade. Deus não é simplista. Deus não é uma coisa comum, de qualquer jeito. Não. Amados, nós precisamos começar a entender que Deus tem nos chamado para grandes coisas. E nós precisamos começar a batalhar. E cada uma dessas coisas aqui que eu falei, a respeito de imaginação, de razão, de consciência, todas elas precisam ser limpas. O nosso espírito precisa estar aberto para a fé, para a oração, para aquela intuição daquilo que Deus traz para nós. Nosso espírito precisa estar limpo também. O Espírito Santo veio morar dentro de nós, nosso espírito foi aceso, mas a manifestação da glória no nosso espírito, ela não acontece
acontece de maneira automática. Nós temos que ser, amados, intencionais, como eu falei na parte de Jael hoje, nós temos que ser intencionais para limpar o nosso espírito, nós temos que ser intencionais para conquistar a nossa alma, para que o nosso corpo seja mordomo e venha junto com aquilo que o Espírito fez dentro do nosso coração. Entende? Agora, onde nós vamos pegar essa manifestação, amados? Eu quero colocar aqui a respeito daquilo que... Vamos pegar a saída do Egito. Veja a tipologia bíblica. Nós temos lá, amados, se nós pegarmos José, ele é o maior representante de Cristo no Velho Testamento. Se você estudar a vida de José, ele tem muitas características do Cristo vivo. Até um nome que foi dado pelo faraó é uma tipologia do Cristo vivo. Ele se chamava Zaphenat Paneia, que quer dizer o Salvador do mundo. O que o nosso Cristo é? Salvador do mundo. Quando José foi vendido pelos irmãos, o que aconteceu pelo nosso Cristo? Foi vendido pelos seus irmãos. O que aconteceu com a perseguição com José? A mesma coisa com Jesus. O que aconteceu com a produção das mãos de José, a sabedoria de José? A mesma coisa que aconteceu com Cristo. Ele veio prover suprimento para nós. Ele comprou o mundo para o seu pai, como José comprou o mundo para Faraó. Então, amados, se você pegar, vai ver muitos elementos parecidos. Isso se chama tipologia bíblica. Agora, vamos lá, a saída do Egito. Vamos pegar a tipologia bíblica para a salvação humana. Veja lá, primeiro, 430 anos de escravidão. Deus levanta o libertador. Quanto tempo faz que nós estamos em pecado? Nascemos em pecado. Alguém precisa nos libertar do poder do pecado. Moisés, libertador do povo lá do faraó, do Egito. Jesus, libertador do pecado aqui na terra, quando nós o aceitamos, através daquilo que ele fez na cruz. Primeira, paralelo de tipologia bíblica. Segundo paralelo, quando eles saem do Egito, por onde eles têm que passar? No Mar Vermelho. O que é o Mar Vermelho? Primeiro, observe a cor. Vermelho, mar. Então, quando passa debaixo do sangue, Romanos fala a respeito de passarmos, andarmos todos debaixo de uma mesma nuvem e termos passado, todos foram batizados no Mar Vermelho. A palavra de Deus vai nos esclarecendo as tipologias que tem. Então, veja o que aconteceu. Aquele povo nasceu de novo, mas eles andaram no deserto. Por quê? Porque não houve mudança de alma. Não houve mudança de entendimento. Tanto é quando eles se depararam na terra de Canaã, que eles tinham medo. Eles estavam com a mentalidade escravizada. O espírito foi regenerado, mas a alma deles não foi conquistada. Deus se manifestando, eles ficaram um ano do deserto, só manifestação de Deus, manifestação de poder de Deus. Deus descia e mostrava a sua glória, a sua força, mas aquele povo não conseguiu ser transformado. Eles continuaram com a mentalidade de escravos. E quantas vezes isso não acontece conosco? Por quê? Porque não entendemos que somos tripartidos. O meu espírito, graças a Deus, nasceu de novo, mas a minha alma, eu preciso conquistá-la. Ela é objeto de conquista, e você vai ver depois, daqui a pouquinho. Depois, o que aconteceu? 40 anos circulando no deserto. O que aconteceu? Tombaram todos aqueles que saíram do Egito. Só não tombou Josué e Caleb, porque eles eram os da fé. Aí, vamos entrar agora na terra de Canaã. Duas coisas acontecem. Primeira coisa, acontece o quê? Nós precisamos passar pelo Jordão. Sabe o que quer dizer Jordão? Aquele que desce. Ou seja, eles precisam começar a se humilhar para passar aquele lugar. É um lugar ali, amados, além de ter uma referência de bebedouro, eu preciso beber, eu desço ali para beber, também é o único rio que desce. Ele não é como que fala da representação? A representação dele é essa. Nós precisamos descer. Ou seja, o nosso orgulho vai ter que começar a ser tratado. Depois que aquele povo passou, o Jordão veio a circuncisão. Ou seja, a circuncisão de ouvido. Começamos a ouvir a voz do Senhor. Mas tem dois obstáculos ainda. Jericó. Tinha que passar por Jericó. Então, vocês observam aqui, ó, Jordão, que também é um rio, que também batiza, que também representa o sangue de Jesus, certo? Como o Mar Vermelho. Aí depois, circuncisão é circuncisão de coração, que é o que Paulo fala lá nas cartas, a respeito de que temos que circuncidar o nosso coração. Não, porque o que ele fala ainda, o que vale não é a circuncisão exterior, mas aquela que é no íntimo, no coração.
Então, Josué falou para o povo, ó, vamos nos santificar que nós vamos circuncidar amanhã, certo? E aí circuncidaram, esperaram o tempo da circuncisão e falou, agora nós vamos entrar em Jericó. Sabe o que é Jericó? É um lugar aprazível, cidade das palmeiras, um lugar onde nós pensamos que já está tudo pronto, tudo maravilhoso. Ah, já conquistei a terra. Ali pertinho daquele lugar, amados, parou de descer o maná e eles começaram a comer os frutos da terra. Eles poderiam ficar simplesmente atupados ali. E quantas vezes nós não ficamos nesse lugar quando nós aceitamos a Jesus? Ah, então tá tudo bem, né? Jesus já fez tudo, tá tudo certo. Temos que ir adiante, porque Deus falou, destrua Jericó. Jericó é uma das cidades mais antigas do mundo. Então imagine quanto pecado não havia geracional nessa cidade de Jericó. Fora que o nome Jericó quer dizer terra da lua. E quem é a manifestação da lua? Isso aí é para outro dia, mas vamos lá. A lua é governada por um ser espiritual chamado Lilith. E ela vem com seu vampirismo, com as suas manifestações de trevas. Então, olha o juízo que Deus deu para Jericó. Destrua tudo o que está lá, porque tudo é anatema, tudo é amaldiçoado. Havia algo muito terrível naquela cidade, qual Deus mandou destruir. Então tem algo dentro da gente que impede nós entrarmos no resto da salvação, entende isso? Que vai servir como tentação para nós. Você sabia que Jesus Cristo, o lugar onde ele foi tentado por Satanás foi Jericó, um dos montes que essa cidade tem? Então, imagina a força de atração para as coisas do mal que existia nessa cidade. Deus deu um juízo a essa cidade, falou, olha, se vocês reedificarem, aquele que colocar a primeira pedra, o filho vai morrer, o primeiro filho vai morrer. E quem edificar, puser a última pedra lá, levantando Jericó, o último filho vai morrer. E assim aconteceu com a família daquele homem que eu esqueci o nome. Morreram os 2 filhos dele, porque ele reedificou Jericó. Então, amados, às vezes Jericó está edificada dentro de nós, como um lugar atrasado da cidade das palmeiras. Vou ficar por aqui mesmo. Deus está falando, não, não. Caminha, porque Jericó é um obstáculo para a terra prometida. E aí Deus deu toda a estratégia, muros altos, esses são as coisas que o mundo oferece para nós e vai falar para nós, não precisa ir mais adiante, para aí, tipologia bíblica, lá no Velho Testamento, ensinando para nós, tem mais coisas. E o que é Canaã? Olha o que Deus falou quando o povo de Deus saiu da terra do Egito, ele falou, vamos lá e destruam tudo, e vão tomando de conquista para vocês. Se você pegar Deuteronômio 7, leia para você ver. O Senhor fala, destrua rei, destrua nome, destrua a imagem dos ídolos, destrua o ouro e a prata. Não deixe nada deles naquele lugar. Destrua tudo. Sabe por quê? Porque dentro da nossa alma, da velha criatura, só tem coisa que vai fazer com que, se nós nos aliançarmos com elas, nós vamos ter derrota. Porque lá em Deuteronômio 7 está falando, se vocês se aliançar com ela, elas serão por laço para a vida de vocês. Então, amado, a libertação ela está prevista no Novo Testamento e no Velho Testamento como tipologia bíblica. Nós não podemos nos enganar. Uma vez salvo, sempre salvo. Não preciso batalhar pela minha fé. Não, não. Em Judas, amados, a palavra de Deus diz, batalhe pela tua fé. E a fé está onde? No teu espírito. E quem vai combater contra a tua fé é a tua carne. A carne vai falar um monte de coisas contra a palavra de Deus. Segundo aos Coríntios 10, de 3 a 5, vai falar, existe um monte de baluarte dentro da tua mente que vai querer impedir que a palavra de Deus se estabeleça. O que são baluartes? São fortalezas. O que é Jericó? Uma fortaleza. Onde a palavra de Deus vem, bate, e nós falamos, não, Senhor, não precisa. Às vezes a Canaã do orgulho, a cidadezinha, amados, tem... Eu devia ter procurado, mas eu não me lembrei. Mas lá tem Girgaseu, tem Jebuseu, tem Cananeu, tem um monte de eus em Canaã para nós conquistarmos. Olha que interessante. Quantos eus tem lá? Dentro de nós é a mesma coisa. Nós somos, imagine, a nossa alma cheia de repartição, cheia de problemas para nós resolvermos. Tem os nossos eus, tem a nossa memória dolorida, tem a nossa falta de perdão. Tem todos esses lugares aqui que eu falei a respeito da nossa alma. Como está a tua memória? É uma memória dolorida ou é uma memória sarada?
Como está a tua consciência? É uma consciência que consegue entender as manifestações de Deus ou é uma consciência que não consegue entender que Deus já nos justificou em Cristo Jesus e a partir desse posicionamento eu sigo para vencer todo o pecado que Deus me aponta? Ou estamos em condenação e autocondenação, autoacusação e acusação? Como nós estamos diante disso? As irmãs entendem, os irmãos entendem a profundidade daquilo que Deus está fazendo a nosso favor? Porque, na verdade, a palavra de Deus diz que nós somos a habitação dele. E imagine o Deus que é santo, separado, vindo para habitar numa casa suja. Como fazemos? Nós temos que limpar a casa, porque, afinal, o habitante que veio para morar dentro da nossa casa, ele é santo, ele é puro, ele é todo poderoso, ele é tremendo. E ele está falando para nós, eu quero morar aí. E nós damos um pedacinho da nossa porção tripartida para Deus, que é o nosso espírito. Aí ele fala, eu quero me expandir. Eu quero mais de você. Abaixa. Seja um Jordão para mim. Abaixa. Vai para um lugar onde você vai beber de mim e eu vou beber de você. Vamos para um lugar de intimidade. Dá para entender do que estamos falando, queridas? Nós estamos falando de algo que Deus precisa trazer por conquista. Espírito recriado, alma a ser conquistada e mordomo daquele que vence todas as coisas que vêm contra nós. A palavra de Deus, amados, se você pegar a palavra a respeito de Isaías 61, com o qual nós começamos essa celebração, você vai ver lá que está falando que Jesus foi ungido. Sabe o que é ser ungido? É ser consagrado. Quando ele dá autoridade para nós, nós somos consagradas da mesma maneira. Assim como Deus ungiu a Jesus de Nazaré para fazer a boa obra sobre toda a face da terra, Atos, Pedro falando, nós vamos ver que Pedro invoca sobre eles e aquele povo para que viesse o mesmo Espírito. Nós também queremos fazer as coisas que Cristo fez. Só que nós precisamos começar a fazer, em primeiro lugar, dentro de nós, reconhecendo, não tendo nenhum orgulho de reconhecer as nossas fraquezas, os nossos pecados. Quando Deus fala, filha, você está com ânimo dobre. Amém, Senhor, por favor, me ajuda. Quando Deus fala, filha, você é orgulhosa. O orgulho talvez seja mais difícil a gente reconhecer, porque pensa uma pedra de tropeço que é na nossa vida o tal do orgulho. Mas quando Deus começar a falar conosco que ele precisa tratar as sujeiras da nossa alma, aqueles cantinhos mais terríveis da nossa alma, aceite rapidinho, sabe? É difícil, amados, mas chega um momento que nós falamos, cansei de lutar com Deus, cansei. Tá bom, Senhor, o que é mesmo? Aí ele vai falar, você tem a língua grande. Ele vai falar, você é cobiçoso. Você não ama como você ama muito de língua. Você não, na verdade, não é bem isso. Você está sendo falso, você está sendo falsa. Olha o que está acontecendo na sua vida. Você está cheio de rancor, de mágoa. Filha, você não está acreditando em mim. Quantas vezes o Senhor falou para mim, você não está confiando em mim? Por isso que você está fazendo as coisas tudo na força do seu braço. Amados, ou vamos aceitar ou não vamos. Agora, outra coisa que eu queria falar, amados, é a respeito de Deuteronômio 6,5. A palavra de Deus diz assim, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Agora, se a nossa alma estiver cheia de caca, de catota, de coisa ruim, como que ela vai amar a Deus? Não vai amar. Não vai conseguir. Por quê? Porque tem um monte de coisa dentro do nosso coração que impede o nosso verdadeiro amor. Agora, será que o pai está com um machadinho na mão, um martelinho na mão, falando, apanha aí porque você não me ama? Não. Ele vai estar com o rio de água viva dele, saindo do trono dele, que está dentro do nosso coração, porque o reino de Deus está dentro de nós. Então, o trono de Deus está dentro de nós, nós nascemos de novo, temos e somos a habitação do Espírito Santo de Deus. Então, tudo que é dele está dentro de nós. Então, nós vamos ter que falar, Senhor, põe teu rio mais forte dentro de mim. Começa a fazer essas águas passar por esses portais do meu espírito e que esses portais sejam limpos para que eu tenha fé, que tenha mais temor, que tenha mais sensibilidade da tua presença e comece a conquistar a minha alma, comece a trabalhar com a minha alma. Nós precisamos entender o exemplo que eu dei a respeito de Davi, amados. Davi não era recriado, mas Davi já tinha uma didática da parte de Deus. Ele já falava para a alma dele, alma, fica quieta. Mas nós, como filhos de Deus, além de podermos falar, alma, fica quieta, eu estou te educando. Vem para cá, alma, sai desse lugar de depressão. Além de nós podermos falar isso, por simples didática, nós podemos também
pegar todo o poder que Deus deixou dentro de nós e usarmos agora a favor da nossa alma. Porque nós podemos ir para a humilhação e falarmos para o Pai, Pai, eu não consigo sair desse lugar. Se o Senhor não vier e não fizer, não vai fazer, não vai acontecer. E aí nós gastamos tempo com ele e ele vem e nos tira daquele lugar. Olha como fica mais fácil. Nós não fazemos nada, nós só decidimos buscar a Deus e confessar as nossas fraquezas. Esse é o melhor lugar para estar. Um lugar onde não fazemos nada, a não ser tomarmos decisões firmes de mantermos-nos na presença de Deus. É isso que Deus quer da nossa vida, relacionamento. Então, amados, quando alguém falar para você, por favor, ai, deixa disso, porque nós já nascemos de novo. Explica para ele. 1 Coríntios capítulo 5, o que nasceu? Tudo se fez novo, muito bem, tudo se fez novo. Mas você deixou de ter desejo ruim? Então, por que você continua desejando coisas ruins? Se tudo já se fez novo, é porque tem coisa velha dentro de você. Não é para nós entrarmos em discussão, em briga, mas precisamos estar voltados, revestidos da palavra de Deus. Para que nós possamos ter entendimento. Porque como o caso da irmã que contou para mim, a respeito do que ela passou, ela falou que quando ela falou a respeito de perdão de pecados, perdoar o pai e a mãe, a pessoa que estava do lado veio e falou, não, a gente é crente, não precisa disso. E ela falou que foi como um soco na boca do estômago dela. Mas Deus deu tanta ousadia para ela que ela virou para a moça e falou, eu vim falar com você. Olha que bênção. Mas o que ela queria era também ter uma palavra para tirar aquela pessoa, no caso de cena, com uma palavra da parte de Deus. E ela não teve, amados. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos entender, amados, que o Senhor, o nosso Deus, está nos chamando para ter entendimento um pouco mais profundo da palavra de Deus. Entendermos que somos tripartidos, entendermos que o novo nascimento já foi previsto lá no Velho Testamento, e que os ditames do Novo Testamento, ele vai se respaldar naquilo que é o Velho Testamento. Se fosse para nós descartarmos o Velho Testamento, nós poderíamos verdadeiramente ver aquilo que Pedro fala e descartarmos também. Acho que é Pedro que fala, se eu não estiver enganado, que fala a respeito, né, Paulo, que fala, toda a Escritura é apta para te ajudar a discernir, a redarguir, a exortar. Toda a Escritura. Paulo não rechaçou o Velho Testamento. E também não é para nós pegarmos isso e falar, eu sou nova criatura e acabou. Há um processo. Há um processo. A carne milita contra o espírito. Temos adversários. É como, às vezes, as pessoas falam a respeito, a igreja, os dons espirituais não é para esse tempo, queridas. O dom espiritual é para esse tempo. Porque, vejamos bem, a palavra de Deus diz que por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Se você pegar o livro de Apocalipse, você vai ver quantos demônios serão liberados para atuar no final dos tempos. E a igreja vai estar com menos poder do que ela tinha quando era a igreja primitiva. Que Deus que é esse que deixa a sua noiva sem revestimento, sem armas de guerra? Dons espirituais são verdadeiras armas de guerra. Depois que ele nos chama, ele nos capacita. Então, nós precisamos estar bem posicionadas com a palavra de Deus. Amém? Eu gostaria de deixar esta palavra e, para encerrar, Romanos capítulo 8 fala a respeito que aquele que nos predestinou também nos chamou. E aquele que nos chamou nos justificou. E aquele que nos justificou também glorificou. Sabe por quê? Porque Deus é santo. A salvação é um processo. A palavra de Deus diz, Paulo falando, olha, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então não é, eu já sou salvo, tá tudo bem, vou manter a minha vida do jeito que era antes. Isso é Jericó, irmão, é Jericó na tua vida, na minha vida. Não precisa ir lá pegar e destruir os Zeus que está dentro de você. Isso é Jericó, é engano, é sofisma. É mentira com aparência de verdade, pautada em alguns poucos versículos distribuídos pela palavra de Deus. Então, vamos entender que o nosso Deus, o que quer dizer santo? Santo quer dizer separado. Então, nós estamos nos separando. Aquele que nos predestinou, ele também nos chamou. Ele nos chamou para quê? Para ser salvos. E aí ele veio pelo sangue de Jesus, na fé que nós temos nesse sangue, ele nos justifica diante dele. E essa justiça, amados, ela precisa descer para a nossa alma. E quando nós vamos percebendo esse pecado, o que vai acontecer conosco? Ele vai nos glorificando. E o que é glorificar? É encher da glória. E o que é ele poder nos encher da glória? Ele está nos santificando.
Ele está nos libertando. Por isso Jesus falou, eu não vim só pregar boas novas, eu vim limpar os quebrantados, eu vim ajudar os quebrantados de coração. Eu vim colocar as cadeias por quebradas. Porque se o nosso espírito só estivesse cativo, amados, estava tudo pronto. Mas, na verdade, o nosso espírito não é a única coisa que está cativa. Vamos ser práticos. Porque palavra de Deus sem praticidade é engano, é mentira. Um evangelho que não pode ser praticado é mentira. Então, se o Senhor, a pessoa está lá sofrendo e aquilo lá está dentro da alma dela, ou seja, está na memória dela, aquela sensação, não consigo perdoar meu pai, não consigo perdoar meu pai, não consigo perdoar meu pai. Isso é algema. E Jesus falou, eu vim tirar as algemas. E por que estamos anulando a obra da cruz? Por conta de uma teologia que, na verdade, é um erro. A má teologia é uma péssima mãe. Por quê? Porque ela vem para cuidar, só que não tem cuidado nenhum para te manter preso, cativo. Amados, nós temos 5 minutos para encerrar. E em nome de Jesus, eu quero te incentivar, se exponha ao Espírito Santo de Deus em primeiro lugar. Se exponha. Espírito Santo, eis-me aqui. Quero ser glorificada. Quero estar cheia da tua glória. E conforme a glória vai descendo no poder da palavra de Deus. Não estou falando de coisa mística, amados. Aquela coisa de, vou pular no Espírito. Tudo isso é muito bom, é tudo maravilhoso. E é de Deus. Se Deus te der, faça. Mas eu estou falando de você gastar tempo com a glória que desce para Deus dar a opinião dele a teu respeito. E porque ele deu a doxa dele, que doxa quer dizer opinião. Aí ele dá a doxa dele e a nossa opinião a nosso respeito muda. E aí somos santificados. E a palavra de Deus entra de uma maneira tão poderosa. Nós falamos, não vou ficar mais com esse lixo. Deus me chamou para ser uma mulher virtuosa. E eu vou ser. Deus me chamou para ser uma mulher poderosa. Deus me chamou para ser útil para essa geração. E eu vou ser. Amém? Não importa os meus opositores, importa-me a voz do meu Deus dentro de mim. Não é que eu vou ser soberba, vou ser nariz empinado e não vou ouvir mais ninguém, não é isso. Porque se nós andarmos com a voz de Deus dentro do nosso coração, ele vai nos ensinar a quem devemos ouvir. Mas é termos determinação dentro de nós. Termos sabedoria da paternidade de Deus. E entendermos que fomos recriados assim. E que toda a palavra de Deus, ela é apta para nos ajudar. Para nos ajudar a discernir os tempos. Amém? Se você trouxe a sua ceia aí, por favor, pegue agora. Vamos tomar uma santa ceia para que caia por terra todos os sofismas a respeito da nossa salvação pela metade, que é o que muita gente prega. Uma salvação pela metade, onde nós ficamos com um corpo moribundo e com uma alma fétida. Uma alma que não oferece espaço nenhum para o nosso Deus, porque não tem perfume na nossa alma. Mas o Senhor falou, olha, eu quero uma noiva perfumada. E a noiva perfumada é aquela que oferece o conhecimento do Cristo vivo. O bom cheiro de Cristo está em conhecê-lo, em todas as suas nuances, de libertação, de tirar as nossas vidas dos cárceres, de pregar as boas novas para nós e nos encher da sua glória maravilhosa. Amém? Vamos tomar essa santa ceia. Fale com Deus, em nome de Jesus. Pai, estamos aqui diante de Ti. E esses elementos, a partir de façam manifestações do teu nome, do teu poder, da tua glória dentro de nós. Somos o teu povo. Queremos a tua graça, queremos a tua misericórdia. Vem e trata conosco, papai. Em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados e nos leva adiante nessa temporada. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cear, amados. Aleluia. 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 Graças a Deus. Que o Espírito de Deus esteja sobre você. Que Ele faça sobre a sua vida. Você levar boas novas aos quebrantados. Que Ele te envie a curar os quebrantados de coração. E a proclamar liberdade aos cativos. E a pôr em liberdade os algemados. Em nome de Jesus. Que esse Espírito que ungiu o Cristo vivo nos unja com poder e glória. Em nome de Jesus. Até quarta. Em nome de Jesus. Fiquem na shalom de Deus. Muito obrigada. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.